Boa noite, alunos de Direito Administrativo 1. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível, que eu estou completamente surtada, enfarada disso, tá? Eu vou fazer 2 vídeos dos 2 conteúdos que faltam do nosso maravilhoso programa, meramente, e também como vocês vão ter toda a estrutura para que na prova final possam consultar, né? Porque não existe isso. Hipocrisia de achar que esse sistema DAD funciona, tá? Mas então, para poder estabelecer e fechar o conteúdo, eu vou fazer 2 vídeos, um sobre servidores públicos e outro sobre atos administrativos. Lembrando que, infelizmente, a abordagem vai ser genérica, meramente superficial. Haja vista que o EAD não funciona, né? E vocês vão ter toda a estrutura para poder fazer a prova final. Eu vou adiantar tudo aqui na quinta para que amanhã a gente se atenha à questão da prova final. Haja vista que nós estamos, de certa forma, atrasados. Nós tivemos aí um recesso, então isso, de certa forma, atrasou o nosso desempenho, a nossa programação. Então, vou fazer um primeiro vídeo sobre servidores públicos, de uma forma bem resumida, e da mesma forma, um outro vídeo sobre atos administrativos, ok? Vamos lá. Servidores públicos. Bem, primeiramente, eu quero que vocês pensem, algumas coisas aqui eu vou até ler, porque gravando vídeo, a atenção fica num monte de coisa. Bem, a situação não tá fácil, né, gente? Ainda mais quando você tem filho em casa, quando você tem, não sei, 1000 coisas, e exige-se que a pessoa esteja ali fazendo e acontecendo. Bem, na boa, ilusão, né? Mas eu vou fazer minha parte, a gente vai tratar uma prova final legal e todo mundo vai ficar feliz. Quer dizer, mais ou menos. Vamos lá, servidores públicos. Primeiramente, para tratar de servidores públicos, a nossa Constituição ela não traz muitos artigos. Ela traz os artigos propriamente disso, né? Artigo 37 ao artigo 41. Entretanto, esses artigos são muito complexos, trazem muita coisa, são artigos amplos, né? Mas não são numerosos os artigos, tá? Antes da gente passar para as especificações sobre servidores públicos, primeiramente eu vou usar o termo agentes administrativos, porque esse termo ele é amplo, ele abrange os vários tipos de servidores, vários tipos de ocupantes de cargo. Então, para melhorar o entendimento de vocês, vamos colocar os agentes administrativos ou agentes públicos, como vocês queiram falar, aqueles que exercem cargo ou função dentro da administração pública, ou seja, eles representam a administração pública, eles fazem a administração pública acontecer. Então, dentro dessa ideia, você encara aí, desde presidente da República, governador, prefeito, a funcionários que varrem rua, a funcionários que catam lixo, né? Aqueles mais simples aos mais de cargo mais, vamos assim dizer, de liderança, de ordenança possível. Mas, então, dentro dessa questão de agentes administrativos ou agentes públicos, nós podemos dividir em 3 categorias. A primeira categoria são os chamados servidores públicos, propriamente ditos, que são os agentes administrativos sujeitos a regime jurídico administrativo de caráter estatutário, ou seja, são aqueles que têm um estatuto para eles propriamente. Não é CLT, não é temporário, tá? Eles têm um estatuto só para eles. No geral, o exemplo maior que nós temos desse tipo são os concursados, mas existem outros cargos também que têm um estatuto próprio para eles, mas no geral são os concursados. Esses são servidores públicos. Nós temos a segunda categoria, que são os empregados públicos, que são ocupantes dos empregos públicos, os empregos que servem à administração pública, sujeitos ao regime jurídico da CLT, ok? Eles têm um contrato de trabalho em sentido próprio, eles são regidos pela CLT. É como se eles fossem funcionários de uma empresa, entretanto a empresa é a administração pública, ok? Exemplo disso são os funcionários da Caixa Econômica Federal. Mesmo eles sendo concursados, eles se regem pela CLT. Interessante, né? E nós temos ainda os temporários. Os temporários são aqueles que têm um contrato de trabalho
por tempo determinado, de acordo com a necessidade da administração pública, geralmente para atender uma necessidade excepcional de interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição. Eles não têm emprego público, eles não têm encargo público propriamente dito, tá? Mas eles exercem uma função pública remunerada temporária. No dia que acaba, o contrato acabou, ok? Beleza. Dentro dessa ideia, vamos pensar no seguinte: como é que funciona o acesso às funções, cargos e empregos públicos? Como é que funciona? Bem, dentro dos limites do inciso 1º do artigo 37 da Constituição, que fala mais ou menos assim: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim também como estrangeiros, também na forma da lei, e essas leis são especificadas geralmente para cada função, para cada espécie. Enfim, nós temos também a colocação do inciso 2º do artigo 37, que explicita a exigência de aprovação prévia em concurso público. Mas aí é no caso daquele que eu especifiquei antes aqui para vocês, os servidores públicos propriamente ditos, aqueles que todo mundo inveja, que são os chamados concursados, Essa questão do concursado, lembrem-se, vocês depois leem na Constituição, por favor, é o inciso 2º do artigo 37, tá? Obviamente da Constituição. Diz mais ou menos que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade daquela função, daquele emprego, e isso, obviamente, vai estar respaldado numa lei ordinária. A Constituição não dá conta de tratar de tudo, tá? Lembrando que nem todos os servidores públicos, a maioria, mas nem todos estão investidos através de concurso público. Existem os cargos comissionados, por exemplo, ministros, secretários, eles são comissionados porque eles são escolhidos diretamente ali pelo executivo. Acaba a gestão, acabou ali o cargo, A gente sabe muito bem que existe essa categoria e eles não deixam de ter a sua função pública, a sua função dentro da administração pública, ok? Bem, dentro desse mesmo contexto, vamos entender o seguinte, tá? Eu até marquei coisas. E tudo bem, vamos agora nos concentrar naqueles casos dos servidores públicos, que geralmente, usando esse termo, são concursados, mas existe uma pequena parcela que não é concursado. Como é que funciona o direito de associação sindical e o direito de greve? Isso vai estar no inciso 6º do mesmo artigo 37 da Constituição, tá? Que garante ao servidor público civil, não militar, militar é outra coisa, tá? O direito à livre associação sindical, nos mesmos moldes em que é assegurado esse direito aos trabalhadores em geral, os trabalhadores de CLT. A norma do artigo 37, inciso 6º, é auto-aplicável, então não precisa de regulamentação não, tá? Então firmou-se daí, através inclusive de entendimentos interpretativos do próprio Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei 8.112 de 90, que previa direito de negociação coletiva. Sabe aqueles acordos coletivos de trabalho? O funcionário público, o servidor público, nesse sentido que nós estamos falando, ele não pode fazer, ele não pode recorrer à Justiça do Trabalho. Todas as demandas de cunho, vamos assim dizer, funcional, não vai para a Justiça do Trabalho quando se trata de servidor público, mas sim vai ser levado à Justiça Federal Comum. Esse entendimento é um entendimento interpretativo do Supremo Tribunal Federal que já está pacificado há muitos anos, tá? Firmou-se, então, o entendimento de que as lides de servidores federais e administração pública federal, são de competência da Justiça Federal, assim como os
municipais e estaduais serão de competência da Justiça Comum. Mas isso é muito improvável de acontecer. Não há essas lides, né? Porque já está tudo em estatuto, geralmente, ok? Então isso aí é só uma referência importante. De repente isso aí cai até em prova, sabe-se lá, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é a questão, isso aí é extremamente importante, eu vou deixar para outro vídeo e corta.